querendo sobreviver, ela resolver seus conflitos de relação e etc. E essa criança fica largada ali, abandonada num canto, e ela é salva, ela é refugiada nesse universo da fantasia, até que em algum momento a fantasia salva, assim, até que ela possa dar conta do que está acontecendo ali, das coisas que não tem a ver com ela, porque ela não é o centro do mundo, embora ela em alguns momentos acreditou que fosse, ou simularam isso para ela, enganaram ela. A mãe foi muito boa demais, né? Não soube ser suficiente, que é difícil mesmo. E tem outro conto aqui que é de Barry, que é o Peter Pan, que também é um conto que eu acho importante de assinalar, pensando nessa questão do refúgio na fantasia, do medo de crescer, do medo de ser adulto, do medo de encarar ameaças reais. Se as ameaças da fantasia talvez sejam muito piores, porque a fantasia não tem limite, né? Então, se eu já estou lidando com monstros, dragões ali, então, como é esse mundo? Como foi essa mãe? O mundo é ameaçador ou o mundo vai te dar recursos? Olha, a vida é difícil, dói, pode doer, pode sangrar, mas você vai ter ajuda. Existem em você artifícios, existem pessoas que podem te ajudar. Isso é importante também de se olhar na história. Calma, você não precisa resolver tudo sozinho. Você pode contar com a ajuda de seres desconhecidos. Então, Peter Pan é a história de um garoto que fugiu de casa logo ao nascer, que sonha em não crescer e vive, resumindo, né, e vive uma ilha de fantasia chamada Terra do Nunca, onde ele leva a sua amiga, a Wendy, e seus irmãos. E lá ele enfrenta piratas, índios, feras, sereias, juntamente com os meninos perdidos. Aqui os meninos perdidos, prisioneiros da infância. A Wendy, a esfera do feminino, evoca esse crescimento. O feminino, ele tem uma marca que é menos estática, que leva a pessoa ao desafio. Desafia no sentido do desejo, desafia no sentido de o feminino é o único que pode descer ao reino de Hades, ou os deuses que têm o feminino integrado, que é o caso de Dionísio, de Hermes. Quem não tem o feminino não pode descer, não se abre para essa esfera. E a gente tem a Wendy também, que desperta seus desejos, seus instintos maternais e sexuais também. E Peter se assusta com isso, né? Porque como assim crescer? Não, tá tão bom assim. Você vai cuidar de mim e de todas as crianças, tá tudo bem. E o feminino evoca algo ali e Peter não dá conta dessa situação. Ele quer viver como criança sendo cuidado por Wendy. O Wendy tá viajando, o Wendy tá querendo ser mulher. E não, a gente não vai crescer aqui na Terra do Nunca. A gente tem esse pacto de não crescer, porque a vida adulta é terrível, ameaçadora. Vão cobrar coisas da gente e a gente vai ter que assumir as consequências dos nossos atos, e a gente pode ser punido severamente por nossos atos, ou se a gente cometer erros, a gente vai ter que assumir e arcar com eles. Não vai dar para fugir, não vai dar para mentir, ou vão perceber quando eu estou mentindo. Então, aqui no conto do Peter Pan, a gente tem a representação de um arquétipo muito importante, que é o Puer Aeternus, que tem muito a ver com o nosso tempo,
que é a criança eterna, o jovem eterno. A gente tem esse culto à juventude e assim esse temor, esse descaso com a velhice, com o que ser ancião, ser mais velho nos traz. A gente tem um desprezo enorme, assim, a criança, sim, a gente tem que se tornar adulto quando é criança. E quando é adulto, a gente tem que não se tornar velho. Então a gente tem uma esquizofrenia em relação a ser e viver os ciclos naturais da vida, uma negação em crescer, em assumir responsabilidades. Às vezes a mãe foi boa demais, protegeu a criança do mundo, de tudo e de todos, criou uma esfera fantasiosa onde ele pode reinar de forma soberana. Como ele vai para a vida? Como ele vai lidar com os conflitos, com as frustrações? Como é difícil isso para muitos adultos, para a gente em muitos momentos, algumas frustrações assim, a gente fica às vezes regredido no sentido de dar vontade de se jogar no chão, né? De não tá funcionando, não tá dando certo, a gente só não se joga, mas internamente carrega às vezes essa criança que queria se jogar no chão, que queria jogar o lápis na cabeça do amiguinho, porque ele não para de me incomodar, mas eu não faço mais isso. Mas a criança ainda se expressa de inúmeras formas e é legal a gente ter essa criança viva, contemplar ela em nós, para não ser tomado, constelar o medo da vida adulta, a fuga de responsabilidades. Qualquer situação que promova uma mudança, um crescimento, eu vou fugir. Esse é o puer eterno. Foge de responsabilidade, tem medo de mudar, medo de crescer. Ele teme a mudança mais do que qualquer coisa, porque é uma nostalgia eterna. Parece que o que vai vir depois é sempre muito pior. Então vamos conservar as coisas assim. E nesse sentido, ele morre e fica preso à terra do nunca, à terra da fantasia, onde os meninos que não conseguiram crescer, as meninas que são as puelas eternas também, que não conseguiram abrir mão da fantasia, porque a fantasia ela serve, chega um momento que ela aprisiona também. Então esse momento de renascer, ele é uma constante na vida das pessoas, no tornar-se adulto, no crescer, no lidar com as instâncias da minha criança interior, reconhecer, acolher, dar-se limite interno, né, para não tomar limite externo. Então, Peter Pan simboliza a criança eterna. Ela leva o Wendy à terra do nunca para ser a sua mãe. Wendy desperta os seus instintos femininos e maternais, mas Peter só quer brincar, sem se comprometer. É tudo uma brincadeira, Wendy. É tudo uma brincadeira, nada aqui é sério. Então essa história parece infantil, mas nela encontramos um modelo arquetípico de relacionamento. Um dos pares se recusa veementemente a crescer e assumir responsabilidades. Então ele foge para o campo das fantasias o tempo todo e há uma negação mesmo da realidade. Cria-se uma atitude, o que era uma brincadeira, uma fantasia saudável, uma brincadeira que nunca mais saiu dela. Assim, ele se encantou ali com o mundo da magia e ficou ali sonhando
que era aquilo todo dia aplicado na manutenção daquela fantasia. Perde libido, perde força vital. E não entende que é necessário uma transformação. Perder, matar essa fantasia ou deixar, reconhecer que ela está morta muitas vezes. Então ele ignora a própria condição de medo e apego e busca refúgio em uma mãe acolhedora, nessa companheira. Essa companheira, ela é a substituta da mãe. Ele não quer mulher e ele foge, inclusive, da mãe terrível, que não é a figura da mãe boa, é expressa na mãe terrível. Por quê? O que é a mãe terrível? Aquela mãe que cobra responsabilidade e amadurecimento. E aí, fulaninho, 40 anos, ó, quando você vai pagar suas contas? Quando você vai começar a pagar suas contas? É tipo isso, nossa, a minha mãe, e às vezes são criaturas potencialmente muito inteligentes que se tornaram prisioneiras de um complexo materno positivo. O positivo, nesse caso, ele é muito propício para a infantilização eterna, para não vou dar conta do mundo, a minha mãe foi tão boa, ela me protegia de tudo. Por que eu vou sair dessa esfera? Por quê? Para que autonomia? Para que crescer? Para sofrer? Ah, não quero. Então não instiga, falta essa condição que leva e empurra para a vida, que quando às vezes vem através de uma função paterna, às vezes vem através de uma mãe que se mostra terrível, que é ameaçadora. E a gente vê muito isso hoje em dia. É muito propício também a nossa sociedade, mesmo com esse culto das redes sociais, onde criar uma imagem acerca de si é mais importante do que uma atuação firme, verdadeira e sincera. Então, a manutenção da imagem cria esse refúgio na fantasia, uma impossibilidade de viver e arcar com as suas próprias dificuldades, de lutar as suas próprias batalhas, de se implicar com as suas próprias questões. Então, Peter Pan se apegou à mãe boa, fugindo da mãe terrível, que é a que cobra responsabilidade e amadurecimento. A mãe representa o mundo interno, a tendência regressiva, a tendência sempre de voltar para aquele paraíso. Agora vai ficar tudo bem. A mãe terrível é quem impulsiona o filho puer jovem para o mundo externo, simbolizado pelo pai. Em sua forma negativa, esse complexo pode se tornar tão forte a ponto de boicotar o próprio ego, impedindo a realização pessoal, causando impotência diante da vida, tornando a pessoa incapaz de sair para fora, encarar a realidade e se realizar no mundo externo. Então hoje eu tinha um professor, o Roberto Rosas, que ele falava: a gente vive uma epidemia de puer, de pessoas que não querem mais encarar, assim, não perder essa atitude heróica, assim, e ficam totalmente rendidos a essa questão regredida, assim, nesse mundo, esse saudades do paraíso, vontade de voltar para lá, e não encaram o destino, não encaram a vida, não tem mais esse ímpeto heróico. Inconscientemente, o puer eternus prefere a morte ao invés da mudança, que por fim se tornará inevitável se ele prefere morrer do que crescer. A Marie von Franz, no livro Puer Eternus,
ela dá o exemplo